Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 26 de setembro de 2025. 25ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, Santo do Dia, São Cosme e São Damião, os irmãos gêmeos médicos. Tudo acontece no século III. São Cosme e São Damião, nascidos na Arábia, se dedicaram ao cuidado dos enfermos, o que foi a alavanca principal da vida dos dois irmãos, que viviam no século III, no tempo da perseguição contra os cristãos. Eles cuidavam dos doentes sem aceitar remuneração, por isso receberam o apelido de anárgigros, que significa, na palavra grega, sem prata, sem dinheiro. A sua fama de homens corajosos e distintos, benfeitores, espalhou-se rapidamente por toda a região e logo chamou a atenção das autoridades romanas, que, incomodados com esta situação, mandou que fossem então mortos, porque eles davam testemunho de Jesus Cristo. Há relatos que tentaram matar de diversas formas, tentaram jogar pelo fogo, o fogo chegava no corpo deles e não os queimava. Depois tentaram também com flechas. As flechas atravessavam e não os feriam, e algumas flechas voltavam e acabava atingindo os arqueiros. E por último, então, tentaram jogar pedras sobre eles, né? Várias pedras, mas também as pedras não os feriram. Enfim, cansados de tentar matar os dois irmãos santos, resolveram decapitá-los. Aí sim tiveram êxito na sua intenção de matá-los. Então são mártires da igreja que morreram dando testemunho do Senhor. A São Damião e São Cosme, nós pedimos, Senhor, que o seu testemunho nos revele essa necessidade fraterna de convivência, que possamos também dar testemunho entre os nossos irmãos, né? Irmãos de sangue, na nossa família, assim como vocês deram testemunho de Cristo Jesus para todo o mundo. Amém. São Cosme e Damião, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para recebermos a palavra de Deus, oferecendo a Deus este dia, sexta-feira, que na presença do Espírito Santo tenhamos força para superar as suas dificuldades, as dificuldades de hoje. Hoje é o dia que nós chamamos presente, né? Ontem foi passado, hoje é presente, amanhã é o futuro. Então, neste presente que Deus nos deu, nós possamos usar dos recursos da graça do Senhor, da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo e vamos, com Cristo Jesus, no Espírito Santo, resolver todos os problemas de hoje, confiando na graça e misericórdia do Senhor. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura da profecia de Ageu. No segundo ano do reinado de Dário, no dia 21 do sétimo mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco. Quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós, não temais. Isto diz o Senhor dos exércitos: ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme,
sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 42. Espere em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Espere em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Sois vós o meu Deus, o meu refúgio, por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Espera em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Enviai vossa luz, vossa verdade. Eles serão o meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Espera em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Então irei aos altares do Senhor, Deus de minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Espera em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entendermos o Santo Evangelho de hoje, é necessário entendermos o que está escrito em Isaías 53, onde o profeta no Velho Testamento detalha, são detalhes impressionantes da crucificação de Jesus. 700 anos, quase, antes de Jesus, o profeta, ele profetiza que Jesus, inclusive, seria crucificado entre dois malfeitores, que disputariam o manto sagrado de Jesus. Que detalhes impressionantes desse momento da crucificação. Também no Salmo 23, se você pegar, você vai ver que detalhes que suas mãos serão perfuradas, seus pés serão perfurados, as chagas de Jesus. Em Zacarias capítulo 11, detalhes também da crucificação, do sofrimento de Jesus. Então são detalhes sobre o Messias, que eu não sei por que os judeus desprezaram. Então, todas as autoridades, os sacerdotes, os doutores da lei, desprezam isso, não sei bem por quê. Talvez por uma providência divina tenha cegado aí as autoridades judaicas para não aceitarem o fato de Jesus ter sido crucificado, porque em Zacarias capítulo 11 já diz, inclusive, sobre a traição de Judas, seria traído por uma quantidade de moedas. Então, todos esses detalhes estão na palavra de Deus. Nesse mês de setembro, né? É o mês da Bíblia, a palavra de Deus contém esses detalhes. Por isso, então, que Jesus, levando seus apóstolos para uma região pagã,
de Israel, chamado Cesareia, aonde lá os romanos não deixavam nem sinagoga, não podia ter sacerdotes, nada. Ali naquela região, o povo vindo de Roma, os romanos se estabeleceram e ali tinham atividades pagãs. É nesse cenário, então, que Jesus pergunta a seus apóstolos: é, na visão de vocês, quem eu sou? Porque na visão do mundo, na visão das pessoas, eles estão falando que é João Batista, que é um dos profetas, que teria ressuscitado. Mas na visão de vocês, quem eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Então houve um silêncio entre os apóstolos. Eles ficaram confusos, temerosos. Mas no meio desse silêncio surge então a afirmativa de Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias que há de vir. Está vendo? Por isso, então, que a partir daquele momento, Jesus coloca a mão sobre a cabeça de Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a sua fé edificarei a minha igreja. E estamos aí com a igreja até os dias de hoje. E estaremos como igreja até os fins dos séculos dos séculos. Amém. Né? Porque esta igreja foi construída sobre a fé, sobre o joelho no chão, sobre a afirmativa de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Naquele momento, então, Jesus proibiu-lhes severamente que não contasse isso a ninguém, porque ainda não era chegado o momento da sua crucificação. Então, entendendo esse momento onde a morte de Jesus foi prevista por todos os profetas, né? E sabemos que teria que ter o sacrifício de Jesus, porque somente o sangue imolado de Jesus poderia nos libertar das garras de Satanás. Por isso que nós somos batizados. O batismo vem exatamente como fruto de salvação pelo sacrifício de Jesus. A partir daquele momento, todo aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe então a graça da ressurreição. Antecipadamente recebemos a graça. Agora, é necessário viver o tempo da substância, o tempo do corpo. Nasce, vira adolescente, jovem, adulto, depois morre. Né? Esta fase obrigatória nós somos obrigados a viver. Mas, pelo sangue de Jesus, ao recebermos o batismo, nós já estamos salvos. Só perderá a salvação aquele que fizer um esforço enorme renunciando a Jesus, né? Ou então aceitando as propostas mundanas, as propostas deste mundo. Nós estamos na era, vivendo em pleno modernismo, e já se prevê para a Agenda 2030 um grande esforço do mundo para uma agenda pós-modernismo, que é justamente a tentativa de suprimir na cultura da terra a cultura judaico-cristã, que incomoda tanto a Satanás nesse mundo. Então nós temos que estar muito atentos, porque muitos cairão na sedução deste mundo. Muito, a porta é larga, já falei algumas vezes, para ir para o inferno basta rolar, não precisa nem andar, vai rolando, né? Agora, para o céu a porta é estreita, porque nós temos que pegar as nossas cruzes e seguir Jesus, renunciando às propostas deste mundo. E não adianta, irmão, ficar em cima do muro, porque o muro pertence a Satanás. Quem construiu o muro para você ficar no muro, né, foi a própria mão de Satanás. Então, quem está em cima do muro e não decide, já decidiu pelo inferno, já decidiu por Satanás. Desça do muro. Vamos caminhar com a igreja que proclama: Tu és o Filho de Deus, o Deus vivo entre nós, o Messias. Né? A igreja sobre a qual Cristo falou: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, vamos seguir como Jesus para a salvação. É assim que devemos fazer. É isso que fala em Ageu capítulo 1, né? Ele fala do segundo templo. O esplendor desta nova casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos.
Neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro templo era opulente, o segundo templo, né, que foi depois da deportação, já não era tão belo, embora chamasse a atenção até de Jesus, mas aqui o profeta Ageu está falando do próprio Cristo como templo do Senhor. Vamos viver essa sexta-feira como nos pede o Salmo responsorial. Espere em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Sois vós, o meu Deus, o meu refúgio. Então, nós iniciamos o momento de hoje falando que nessa sexta-feira invocamos o Espírito Santo, a presença de Deus, para nos dar energia, força e sabedoria para seguir à frente em nossas necessidades, né? Por isso, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque hoje a igreja nos mostra o poder que tem em Cristo, né? E de toda o plano de salvação, e nos convida a sermos igreja a exemplo de São Cosme e e Damião, que possamos viver na fraternidade de sermos irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. E dentro desse projeto nós temos a Reflexão do Dia, que é um programa com o objetivo de revelar para nós o que contém a liturgia da palavra. Primeira leitura, o Salmo responsorial, o Evangelho, o Santo do Dia. Quando jogamos tudo isso no liquidificador, tiramos essa fonte de alimento espiritual, a sabedoria que vem de Deus para nos mover e nos ajudar na nossa caminhada. Seja você também um pregador, um anunciador desse evangelho e nos ajude a fazer com que mais corações escutem a palavra do Senhor, tá? Multiplicando em suas redes sociais este ensino, esta pregação, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.